Olá, boa tarde. A quinta jornada da Liga trouxe surpresas, confirmando que os jogos europeus podem ter impacto no desempenho dos candidatos ao título. O Porto cedeu pontos em Tondela, depois de ter empatado no Dragão com o Copenhaga, e o Sporting, numa semana, sofreu as primeiras derrotas da época. Perdeu em Madrid, onde fez uma exibição bastante positiva no jogo da Liga dos Campeões, e foi derrotado em Vila do Conde pelo Rio Ave, com um resultado claro 3-1. O Sporting era a única equipa que tinha vencido todos os jogos até esta jornada, sofre assim uma derrota que é marcante para Jorge Jesus, desde há 6 anos que o treinador não perdia por uma diferença superior a um golo. O deslize do Sporting torna o jogo desta noite, que encerra a jornada entre Benfica e Braga, ainda mais competitivo. A equipa que ganhar assume a liderança da prova e é um jogo exigente para o Benfica. Desde 2008 que a equipa não registra 3 empates consecutivos em casa ou 3 jogos sem ganhar um deles, e neste momento o Benfica tem uma série de 2 empates com o Besiktas na semana que passou e com o Vitória de Setúbal na segunda jornada. Estão reunidos os grandes adeptos. Miguel Guedes, olá Miguel, viva, boa tarde. Viva, boa tarde. Jaime Mourão Ferreira, olá Jaime, boa tarde. Viva, boa tarde. E Telmo Correia, olá Telmo, viva. Olá, boa tarde. Abrimos com o Sporting, obviamente, pelos 2 resultados, as 2 derrotas. Imagino, Jaime, impacto diferente. Já falamos aqui brevemente da exibição do Sporting em Madrid. Exibição positiva, a derrota consentida nos instantes finais frente ao campeão europeu. Portanto, uma boa entrada na Liga dos Campeões. Teve efeito o esforço de Madrid naquilo que se passou em Rio Ave, nomeadamente nas opções de Jorge Jesus, na gestão dos 2 jogos? Eu não gosto muito da palavra gestão, sobretudo numa época, numa altura tão precoce da época. Eu acho que a Jesus colocava-se o desafio da experimentação. Só que a experimentação foi mal sucedida, efetivamente, não é? Embora diga-se que até surgir o primeiro golo do Rio Ave, o Sporting estava por cima e tinha tido já 3 oportunidades de golo. Estava melhor no jogo e tudo isso. No entanto, aqueles últimos 15 minutos da primeira parte foram fatídicos. Voltando à experimentação, eu acho que a experimentação foi obviamente mal sucedida a partir do momento em que se coloca Campbell na esquerda, que não deu apoio algum a Bruno César a defender, razão pela qual o defesa lateral esquerdo do Sporting ficou tantas vezes sozinho perante 2 adversários. Não foi bom de ver. Por outro lado, também me parece que Alan Ruiz ainda não tem, digamos, a dinâmica de jogo que se impõe num campeonato como o nosso, ainda está muito sul-americano, digamos assim, e, portanto, o que é que acontece? Como, na minha opinião, e volto a dizer, ele não é um segundo avançado típico, ele tem necessidade de recuar no terreno para pegar no jogo, mas como também não defende, o que aconteceu? Aconteceu que o Williams esteve muito bem, sem dúvida, mas a partir daí Adrian ficou um bocadinho mais perdido, mais isolado, em tarefas defensivas que só ele é que fazia, sendo certo que, por outro lado, Gelson Martins, sendo um jogador com características muito diferentes de João Mário e sendo, portanto, um ala mais puro, o que é que acontece? Acontece que alarga a frente de ataque e, portanto, dá mais espaço ao adversário. A Adrian tem ali, digamos, todo um oceano para navegar e sozinho é difícil, não é? Portanto, tudo isto acabou por concorrer para que o Sporting, no final da primeira parte, demonstrasse tantas carências. É sabido que Jesus pretendeu mudar qualquer coisa logo após o primeiro golo, mas esperou um pouco mais para ver. O que, efetivamente, era completamente impossível de se imaginar é que o Sporting ainda iria sofrer 2 golos até ao intervalo, que mataram completamente o encontro, claro. E, portanto, desse ponto de vista, nada a dizer. E entende a alteração na linha avançada, a ausência de Bas Dost neste jogo? Surpreendeu-me. É essa Sim, alteração em concreto. Ouvimos-lo no sábado Exatamente. a dizer que era o jogador a seguir nesta e justifiquei porquê, porque é um jogador que em Madrid não canalizou muito futebol por ele, digamos assim, não houve ali muito futebol canalizado por Bas Dost. No entanto, era importante verificar até que ponto é que ele já estava mais ambientado à equipa e é jogador para o nosso campeonato.
não é? Portanto, foi com grande surpresa que não o vi no 11 inicial, sendo certo que depois dele entrar, as coisas mudaram, e mudaram para melhor, efetivamente. Isto agora sem responsabilizar minimamente o André, porque eu acho que o André também ficou um bocadinho perdido, sem o apoio de um segundo avançado, mais avançado no terreno, mais adiantado no terreno. Evidente que se calhar Jorge Jesus de facto não devia ter feito essa alteração, o jogo demonstrou isso desde muito cedo. Mas eu acho que as experimentações são obrigatórias. Mas não é? Neste jogo, com o Rio Ave... Eu posso compreender que ele tenha tentado ir por aí. André, é bom não esquecer, é um jogador que vem rotinado, o Brasileirão vai a meio, portanto ele tem, digamos, os 90 minutos nas pernas, em bom futebolês, e é um jogador que demonstrou já alguns pormenores. Aliás, ele tem há uma jogada em que ele tem uma nítida oportunidade de golo, porque aparece sozinho à frente do guarda-redes, que faz uma magnífica defesa. Evidentemente pode-se dizer agora, depois de ocorrer, que ele tinha outras opções, podia ter feito um chapéu, podia isto, podia aquilo outro. Não sei, ele rematou com força e tentou colocar a bola não foi muito colocada, o guarda-redes fez uma boa defesa, ponto final parágrafo, nada a dizer relativamente a isso. Voltando à questão da experimentação, eu acho que Jesus necessita realmente de experimentar, porque tem um rol de jogadores novos que ele precisa de ver atuar, e optou desta vez, desta forma. As coisas não correram bem, hão de correr melhor da próxima vez. Até porque havia, obviamente, aqui uma intensidade, um esforço em função do jogo que o Sporting foi obrigado a fazer em Madrid. Telmo, diríamos que a semana correu pior a Jesus do que ao Sporting, tendo em conta as declarações do treinador e o modo exuberante como saiu de Madrid? Eu diria que sim, quer dizer, de resto não só sou eu a dizer que sim, eu hoje tive a ocasião de reparar, tenho aqui comigo de resto um dos desportivos, mas vi praticamente toda a imprensa, era unânime desse ponto de vista, em destacar... Ele falou demais esta semana. Sim, o título, enfim, este desportivo destaca, por exemplo, na capa, diz Leão caiu com estrondo e treinador recebeu lição de humildade. Enfim, quando eu vi os jornais hoje de manhã, isto era uma opinião mais ou menos comum. Há várias pessoas, por acaso vi no local público, onde estavam as pessoas a tomar café, outras a comprar os jornais, e era uma opinião mais ou menos comum, quer dizer, porque nós sabemos que o treinador de Sporting, da sua personalidade, é bastante expansivo e às vezes diz umas coisas um bocadinho fora de contexto e até com algum exagero. Eu acho, sinceramente, e já o tenho dito várias vezes, que o próprio clima no Sporting, ou seja, a conjugação, passe a ironia, aquilo que eu chamo a troika, não é? Ou seja, este treinador, o diretor desportivo que o Sporting tem e até o próprio presidente, tornam mais enfático ainda este tipo de declarações e um certo clima de que eu tenho falado aqui, que se criou no Sporting, tem ajudado a este tipo de arrogância, que eu acho que mais uma vez demonstrou ser um erro. Quer dizer, normalmente quando alguém é muito arrogante, o mais provável é mais tarde ou mais cedo engolir as suas próprias declarações. Neste caso não foi mais tarde, foi mais cedo, porque foi só uns dias depois. É evidente que quando Jorge Jesus vem dizer quem faz a diferença sou eu, já ao longo da época também dá a ideia que o Sporting nasceu com ele, quando, enfim, o Marco Silva até teve mais títulos no Sporting durante o tempo que lá esteve, ou títulos mais importantes do que aqueles que ele próprio conseguiu até agora. Quer dizer, tudo isto foi muito exagerado e, portanto, é evidente que há aqui um certo componente, que não deixa de ser irónica, é evidente, de uma certa lição de humildade. Até porque, vamos lá ver, é indiscutível, eu não vou fora disso, como não faria sentido que o fizesse, o Sporting faz uma boa exibição em Madrid, isso é indiscutível, a equipa esteve personalizada, esteve muito perto de ganhar. Aconteceu uma coisa também que o próprio Jorge Jesus conhece bem, não é? Quer dizer, a equipa, no fundo, não teve a capacidade psicológica, porque está uma equipa... Eu não sei, há quem diga que isto é assim, eu não sei se é, se não é, que as equipas de Jorge Jesus são muito esticadas do ponto de vista físico e também psicológico e que às vezes isso justifica, enfim, que não aguentam a parte final, porque a explicação que ele vem dar não tem pés nem cabeça, não é? Vir dizer que a equipa não tem maturidade, quer dizer, uma equipa que tem vários campeões europeus, que tem um conjunto de jogadores experientes, o Jorge Jesus tem recrutado jogadores experientes, não tem recrutado propriamente novatos, não é uma equipa feita com base... por acaso, um dos novatos, um dos melhores, não é? Estou a pensar no Gelson, que volta a fazer uma grande exibição. Mas é uma equipa experiente, não é? Quer dizer, portanto, não tem lógica nenhuma dizer que a equipa não tem maturidade. E, portanto, eu não sei porque é que isso aconteceu.
Acho não que... aconteceu nada de extraordinário, porque as remontadas em Madrid são uma tradição. São uma tradição também, sim. Eu depois gostava só de dizer uma breve nota. Mas acho que, sinceramente... E de resto vimos o Madrid ser campeão europeu contra o outro Madrid, uma remontada. O outro Madrid, fica para a história, agora, já que me fala do outro Madrid, o Benfica, o ano passado, numa altura que nem estava... Não recusa. Porquê? Não se pode falar do Benfica. Pode. Não, é que o outro Madrid, que o ano passado foi campeão europeu, o Benfica foi lá ganhar, não foi perder. E por isso eu estava só a dizer que este discurso, depois de ter perdido, é porque apesar de tudo perdeu, não é? Quer dizer, há quem faça aquela ironia que eu não quero fazer porque é desagradável, de jogaram como nunca, mas depois o resultado foi o do costume. Mas não quero fazer essa ironia. Mas de facto o Sporting faz um grande jogo, mas perdeu. Mas quer dizer, e portanto, todo aquele discurso... Não fiz. Não disse que perderam como sempre, não, eu não disse. Bom, vamos ouvir o Miguel. Disse, mas pronto, mas não quero com isto, quer dizer, não quero com isto ser ostensivo ou desagradável, não é essa a minha intenção, se bem que muita gente fez essa ironia, mas a verdade é que foi uma derrota, quer dizer, é uma boa exibição, eu não deixo de o reconhecer, mas é uma derrota, e perante uma derrota, e por isso é que eu fiz só o termo de comparação com o jogo da equipa que não foi campeã europeia, mas que chegou à final do ano passado. Mas no fim foi uma derrota, não foi sequer uma vitória, portanto, tanta... eu é que faço a diferença e tal, diminui os próprios jogadores e foi exagerado perante uma derrota. Essa é uma questão, Miguel, até que ponto é que as declarações de Jorge Jesus não diminuíram os próprios jogadores, porque ele no fundo compara-se diretamente com Nuno Capuz, pode ser, mas sobretudo com o outro Nuno, Espírito Santo, e obviamente com o Rui Vitória, com eles que se está a medir, dando até a entender que se calhar o plantel do Benfica ou do Porto poderá, ou do Rio Ave, ser superior. O treinador faz a diferença. E, portanto, isso pode ter um efeito prejudicial para o ânimo dos jogadores. Parece-me evidente o ego de Jesus pode abafar o ego dos jogadores dele. Tenho também aqui um desportivo comigo que diz 3 socos no ego. E é um pouco isso. Eu confesso que... É sul ou norte, é traço comum. Exatamente, tal e qual. Parece-me que Jorge Jesus... Nós não esperamos outra coisa de Jorge Jesus. Nós esperamos que Jorge Jesus saia de uma derrota ou de uma vitória moral, que foi o que aconteceu, no fundo, em Madrid, sobretudo sendo em Madrid, sem salientar os seus traços de ego exacerbado. E é verdade, mas acho que desta vez passou todos os limites, porque se é evidente que o Sporting faz uma exibição muito consistente, muito interessante, estica o jogo e consegue quase fazer uma enorme surpresa em Madrid. Aliás, tendo perdido, diremos claramente que foi o melhor dos 4 em prova nesta primeira jornada. Sim, acaba por ser o único que perde, é verdade, do ponto de vista do resultado, é o único que perde, mas é aquele que deixa em campo alguns traços mais competitivos e de maior esperança, de alguma forma, de quase uma espécie de alegria, embora muito contida no final, muito pouco resolvida para os adeptos. Mas há 2 tipos de treinadores da forma de lidar com as vitórias morais. Um tipo de treinador normalmente salienta o coletivo, o que o coletivo conseguiu, a integração dos novos jogadores, a capacidade de jogar de uma forma notável apesar da derrota. No fundo, acaba por puxar de variedíssimos aspectos individuais ou coletivos que lhe permitem cimentar as rotinas e as capacidades dentro do grupo. E, no fundo, também injetar confiança numa altura que não deixa de ser de derrota. Outros treinadores preferem salientar o quão bem eles estiveram na condução de uma equipa que acabou só por não ganhar, e as palavras são quase textuais, porque Jorge Jesus foi expulso, porque se estivesse dentro do banco, o Real Madrid isso já não ganharia. Exercício de arrogância, e, portanto, esse tipo de exercício de ego, de arrogância completamente descabido, acaba por tirar protagonismo aos jogadores que também tiveram uma grande cota à parte naqueles 90 minutos em Madrid. E será muito 88. difícil. Será tão difícil ouvir aquela derrota em Madrid como ouvir Jorge Jesus dizer que eu é que faço a diferença. E as equipas em Portugal, sendo treinadas por mim, têm que ser as melhores. Isto, depois do que aconteceu, é um exercício, enfim, muito pouco, do meu ponto de vista, muito pouco sagaz na gestão do coletivo. É verdade que Jorge Jesus vem dizer que isto não é ópera, isto nem é fado, é futebol, mas eu acho que do ponto de vista musical, Jorge Jesus no futebol tem traçado mais uma vez uma carreira a solo e continua a fazê-lo a solo, no Sporting, gravando discos a solo, sem olhar para o lado, que tem uma banda, tem um enorme coletivo que tem que gerir. Parece-me que Jorge Jesus não esteve bem na gestão deste desafio e acaba por, com este ego insuflado, apanhar uma machadada em poucos dias de humildade. Enfim, eu não lhe quero chamar uma lição, porque a lição, no fundo, só é verdadeiramente lição quando o receptor a aprende
e a compreende e a mastiga e de alguma forma interioriza. Tenho dúvidas, muitas dúvidas, que Jorge Jesus seja também esse tipo de treinador que integra as dúvidas e as resolve. E o Jaime ouviu, obviamente, e quer rebater. Sim, até porque eu não abordei a questão das declarações de Jesus, não é? Sim. Foi uma questão colocada só com brevidade possível, Jaime. Ok, portanto, em primeiro lugar, para dizer que concordo que Jesus falou demais. Falou efetivamente demais. E isso pode ser prejudicial a vários níveis, nomeadamente dando argumentos, até dando, digamos, uma estamina superior ao adversário, porque o treinador está a pensar no Rio Ave ou nos adversários em geral? Estou a pensar genericamente porque eu gostaria, como adepto, gostaria que este tipo de discurso não continuasse, porque acho realmente fica essa sua posição, que claro, foi excessivo. Para além disso, eu acho que, ao contrário daquilo que o Telmo disse, não há arrogância na comunicação do Sporting, porque, se nós vemos bem, na comunicação do Sporting, ela é formada sobretudo por respostas ao Benfica. Portanto, se há arrogância da parte do Sporting, ela vem antes da parte do Benfica. Por outro lado, dizer-se, como o Miguel referiu, foi efetivamente uma grande exibição no Bernabéu, mas foi o único que perdeu, diz o Miguel. Sim, mas a derrota no Bernabéu, convenhamos, era o resultado esperado. O que não era esperado eram os empates do Benfica e Porto nos jogos mais fáceis. E, portanto, esses empates acabam por ser, se calhar, ou poderão vir a ser, se calhar, muito mais comprometedores do que esta derrota. Finalmente, referir um facto que o Telmo mencionou, que, efetivamente, o Benfica ganhou no Caldeirão, no Caldeirão, mas perdeu na Luz. E o Atlético de Madrid não é o Real Madrid. Portanto, vamos com calma. Ainda há muitos jogos da Champions. Ainda há muitos jogos da Champions. Tem que ser rápido. Querem esclarecer essa questão, tem mesmo que ser rápido. Eu não estava a comparar diretamente o Benfica Braga está quase a começar. Eu sei, não estava a comparar os resultados, estava a comparar só a reação, não é? Quer dizer, ou seja, perante uma vitória houve alguma humildade. Aqui, perante uma derrota, eu acho que houve uma enorme arrogância. Quanto à comunicação do Benfica, que é arrogante e o Sporting vem em resposta, bom, então pronto, já percebemos, não sei o que é que nós dissemos, que levou o Jorge Jesus a dizer aquilo de que ele é que fazia a diferença. Não, são coisas completamente diferentes, não tem nada a ver com a comunicação do Sporting. Não, mas falaste do diretor desportivo do Sporting. Não, falei que se soma. Quando querias dizer, seguramente, o diretor de comunicação. O que eu disse, o diretor, não sei se é de comunicação, se é desportivo, eu estou a falar do Otávio. Mas o Otávio está caladinho, o Otávio está. Sim, mas não estou a falar desde a época passada. Estou a falar desde a época passada, não é? E eu acho que o Jorge Jesus não aprendeu a lição da época passada. Estou a falar do presidente do Sporting, do treinador e do Otávio, por exemplo, desde a época passada. Sim, mas desta vez não falou contra ninguém, falou apenas de si próprio. Mas a utilização, muito rapidamente, a utilização do plural e do singular faz toda a diferença. Depois do jogo em Madrid, a diferença está no treinador, eu faço a diferença. Isso é outra questão, Miguel. A equipa treinada por mim é melhor. E depois, a seguir ao jogo com o Rio Ave, o que vemos é, tivemos dificuldades, perdemos, não estávamos preparados para perder, não conseguimos. Singular sempre antes, o que eu plural queria dizer sempre só, mas é a minha opinião. Sim, essa é a questão de que falou demais, efetivamente falou demais, e não falou da melhor maneira. Estamos de acordo. Até estamos de acordo, mas o que eu queria dizer só é que eu acho que um certo clima que já vem de trás no Sporting permite que ele faça isso, porque deviam travá-lo e não deixá-lo fazer isso. É só isso que eu quero dizer. Bom, meus senhores, vamos avançar para a semana do Futebol Clube do Porto, que passa não por 2 derrotas, mas por 2 empates, frente a adversários, com todo o respeito, sobretudo pelo Tondela de Petit, que nos pode estar aqui a ouvir a esta hora, que seriam acessíveis, Miguel. É evidente que é uma semana com um traço amargo, porque não tendo o Porto desaprendido, nós temos que entender estas coisas como dores de crescimento. É evidente que o Porto não tem ainda processos cimentados, não tem processos absolutamente rotinados, há muitos novos intérpretes a evoluírem no terreno e, portanto, é natural que o Porto sofra estas dores de crescimento. Isto não quer dizer que estes 2 jogos com o Copenhaga e com o Tondela não tenham sido baldes de água fria. Enfim, no caso de uma equipa dinamarquesa, isso até se compreenderia melhor. No caso do Tondela, nem tanto. O Porto, não tendo desaprendido, não tendo traído... Se fosse em janeiro, enfim, poderia ser um balde de água fria em Tondela. Sim, em Tondela poderia, mas em janeiro só. Há quinta jornada, não. Eu julgo que ainda não. Mas a verdade é que o Porto não conseguiu manter os bons sinais de dinâmica coletiva que tinha mostrado no início desta temporada, inclusivamente que nos levaram a fazer 2 jogos soberbos em condições muito especiais, é verdade, com o Roma, mas onde inclusivamente entramos a ganhar
no Olímpico de Roma e, portanto, contra o 11, portanto, nem sequer se põe essa questão em grandes momentos do jogo. Chegamos aqui e não percebemos que futebol do Porto é que temos, não é? Não, o que me parece é que o Porto, de alguma forma, parece-me bloqueado, um pouco bloqueado no seu jogo, diminuiu claramente a velocidade, diminuiu a capacidade de ruptura, as transições, que têm sido uma aposta de Nuno Espírito Santo e que marcam muitíssima diferença do Porto desta época para o Porto, sobretudo da era Lopetegui, também não está, essas transições não estão a sair como esperado. Nota-se que alguns jogadores acabam por insistir num jogo demasiadamente previsível. Com isto, volto ao início, é natural que uma equipa que está a cimentar os seus processos tenha dores de crescimento e que tenha fases menos boas. Eu espero, obviamente, que isto seja ultrapassado no próximo jogo da próxima sexta-feira. É uma desilusão ver dois avançados contra o Tondela, algo raro, não é de facto a forma do Porto jogar, mas estavam os dois. E as oportunidades são escassas. O Porto com o Copenhague acaba por criar 2, 3 oportunidades flagrantes de golo. É uma desilusão? O Porto com o Copenhague acaba por criar 2 ou 3 oportunidades flagrantes de golo nos descontos. E contra o Tondela cria 4 oportunidades, teve mais uma flagrante também durante o jogo, mas 4 oportunidades também, 2 pelo André Silva e 2 pelo Adrian, na fase final do jogo, nos últimos 10 minutos. É verdade que há lances, mais uma vez, uma equipa que foi muitíssimo agressiva, demasiado agressiva, critério disciplinar do hábito completamente obtuso, um fora de jogo retirado o Adrian que ficaria erradamente, que ficaria isolado para marcar aos 33 minutos. Há condicionantes, mas eu não quero escudar-me nem trazer para aqui a arbitragem neste jogo, porque me parece que o Porto tinha obrigatoriamente que fazer muito mais durante os 90 minutos. Ficou sem resposta. 2 avançados que foram utilizados, Tiago, exatamente contra a Vitória de Guimarães, com belíssimos resultados. Portanto, há jogos assim e eu quero acreditar que há jogos assim e que isto, obviamente, não é uma deficiência do hardware, é apenas o software que estava no dia. Já, Telmo, ficamos com esta ideia do Miguel. Há aqui uma crise de crescimento, obviamente. Telmo, parece-lhe que o Porto, enfim, pode ter menor competitividade do que os rivais, Benfica e Sporting? Não sei, o Porto que parece muito irregular, não é? Ora parece estar melhor, ora parece voltar ao antigamente. Não quero tirar conclusões já. Neste jogo parecia que já não estava lá o Nuno Espírito Santo, parecia que era o Lopetegui que tinha voltado. Quer dizer, sinceramente, o que eu achei deste jogo, e eu vi o jogo quase todo, só não vi semana passada havia notícia de uma aparição no balneário. Sim, eu só não vi, eu vou-lhe confessar, Tiago, ao contrário do Rio Ave Sporting. Estranhíssimas. Ao contrário do Rio Ave Sporting, era que foi um bom espetáculo de futebol, quer dizer, eu até estou de acordo, não quero voltar aí, mas o Sporting começou bem, depois o Rio Ave parecia que era ele, que era o candidato ao título durante parte do jogo, e depois o Sporting reage no fim. Foi um bom jogo, um bom espetáculo. Este jogo foi muito maçador. Eu estava a ver o jogo e confesso-lhe que só não o vi todo, porque houve uma parte que eu passei pelas brasas. E depois lá acordei. Eu estava em brasa, pá. Sim, é a diferença de estar no sofá em Lisboa, de estar no sofá em Lisboa ou de estar no Porto, ou mais perto do jogo. Mas o jogo foi muito maçador, e é verdade aquilo que o Miguel diz, o Porto, mas isso acontece sempre, não é? Quer dizer, quando uma equipa grande, candidata ao título, está naquela situação, no fim tenta aquela coisa até mais irracional, de bolas despejadas, de bolas rápidas, e consegue alguma pressão. Portanto, só aquela parte final do jogo é que realmente podia levar a alguma atenção, por assim dizer, de quem não era nem de Tondela nem do Porto, ainda que fosse parte interessada, como é evidente, porque conta para o campeonato. Só aquela parte final é que levantou realmente a dúvida: o Porto vai marcar ou não vai marcar, porque conseguiu algum pressing final, porque até lá o jogo foi muito lento, muito previsível, não sei que temperatura é que estava, mas parecia que estava ali tudo a ninguém a querer correr, e parecia uma coisa de meio de jogo de meio de agosto, não é? Mas também temos que salientar o valor do Tondela, não é? Sim. Também fez um jogo muito competente contra o Benfica. Eu acho que temos que dar mérito, sim, temos que dar mérito ao Tondela, temos que dar mérito já agora. Joga com as suas armas. Agora, aquela agressividade, mais uma vez, eu não sei que regras é que é. Não são os próprios, somos nós. Portanto, não nos custa dar mérito ao Petit, dar mérito ao Capucho, porque elogiou em boca própria vitupério, não é? Mas se for dado pelos outros, já não é. Portanto, eu acho que temos que reconhecer que o Tondela, de facto, é mais um lugar comum, não é? As equipas jogam à medida do Petit, na imagem do Petit, mas, de facto, um Tondela muito combativo, mas um Porto muito pouco eficaz, quer dizer, e até a desperdiçar.
o rapaz lá, o André Silva, impressionou nos primeiros jogos, quer dizer, mas ontem parecia até meio perdido, quer dizer, e falha ali uma ou duas bolas. Continua a ter os seus movimentos de marcação muitíssimo bem conseguidos. Sim, mas uma é uma excelente defesa do Cláudio Ramos, não é como ele se chama, o guarda-redes do Tondela, faz uma boa exibição, uma é uma grande defesa. Não se pode crucificar não se pode crucificar, estou de acordo. Estou de acordo, é preciso. Ele não marca há 5 jogos, marcou durante 10 jogos consecutivos. O problema é teu, não é meu, não é? Tu é que és esportista. Mas não é um problema. O que eu estou a dizer, eu não quero ver o jogador crucificado, até porque acho que é um jovem talento, quer dizer, acho que é preciso protegê-lo, não é? Quer dizer, porque se entrega assim às férias sempre nestas circunstâncias, não vai correr bem. Se é titular, não é tirar às férias. A falta de concorrência poderá ser a tirar às férias. O Copenhaga foi também, eu não vi, só vi depois o resumo por razões óbvias, mas também não foi brilhante. E portanto um Porto um bocadinho cinzento, não é? Quer dizer, mas vamos ver. É o Porto em Tondela, à semelhança do Porto de Lopetegui em Aveiro, que ganhou 1-0 nos instantes finais, faltou esse golo. É justa a comparação, Miguel? Podia ter acontecido. Não, são comparações algo injustas para Nuno Espírito Santo, que pegou nesta equipa há 5 jornadas. Sim, bom, também acho. E que equipa é esta, Jaime? O que é que acha deste Porto? Estou a falar deste jogo só. O que é que eu acho? Acho em primeiro lugar. O Jaime adormeceu, estava a ver o Tondela no Porto. Eu estava a deixar-vos falar à vontade para agora entrar eu em campo. Eu fui sincero. Para agora entrar eu em campo, porque tenho de facto meio dúzia de coisas para dizer. Em primeiro lugar, esta questão de, estavam a elogiar o Tondela, sim senhor, e eu acho que merece. Agora, é bom não esquecer que o Tondela está no fundo da tabela com 2 pontos. Sim. Atenção, quer dizer, o Porto empatou contra o Tondela, que está no fundo da tabela com 2 pontos. Empatou contra uma equipa com a qual não deveria empatar. Obviamente, não é? Obviamente. Então, se até o Nuno Espírito Santo do Sporting, se disse isso do Sporting na época transata, e com razão, por maioria de razão, também se deve dizer o mesmo agora relativamente ao Porto. Por outro lado, o Porto é o clique do Tondela. Por outro lado, eu acho curioso ouvir o Miguel falar em dores de crescimento. Eu acho que o Miguel é um otimista. Porque aquilo que parece que existe no Porto é que não há crescimento possível. É para o Miguel que me perdoe, mas é que não há crescimento possível. Estamos com a fasquia muito bem. Não, Miguel, não. Qual é a razão para o Miguel ainda rebater? Estamos a 2 pontos. Por uma razão simples, está bem, mas por uma razão simples. Porque parece efetivamente que no Porto, o Porto não tem plantel suficiente. Por outro lado, também dá mostras de que navega à vista. Aliás, a reentrada de Brahimi na equipa é um exemplo flagrante disso. Tu próprio tinhas dito aqui que para ti o Brahimi não entrava mais e, no entanto, ele já está a jogar. Não entrava mais. E para mim, não disse isso. A partir do momento que o jogador é reintegrado e conta como um jogador... A partir do momento em que era... Mas para ti não era reintegrado, não seria reintegrado. O Miguel disse isso, julgou como uma expectativa. A expectativa da venda era clara. Relativamente ao Brahimi e ao Aboubakar, disseste relativamente aos dois. Relativamente à perspectiva da venda ou não venda. A partir do momento em que não é vendido e está no plantel, tem que ser utilizado. Mal era se o Porto não utilizasse um ativo como... Isso sim seria louco. Entretanto, também me parece que é exagerado e não faz sentido mencionar-se sequer a arbitragem neste jogo. A não ser que vocês agora falem na arbitragem de todos os jogos. Se fosse no teu caso, um jogador isolado aos 73 minutos que impediu de marcar um gol... Mas estás a dizer isso relativamente a quem? Ao Adriano. A quem? Aos 73 minutos, o Adriano ficava isolado e ele tirado fora do jogo inexistente, ele ficava na cara do guarda-redes isolado. Quer dizer, eu acho Miguel, há um penalti. Do lado do Sporting, o ano passado, se tu quiseres ir por aí, se tu quiseres ir por aí, há um penalti que é claríssimo sobre um jogador do Tondela no início do jogo. Não é penalti, mas já sobre o Bolí tenho uma imensa dúvida. É porque efetivamente ele toca-lhe na perna, se quisermos ir por aí. Eu acho que não vale a pena. Agora, relativamente, já agora só para concluir. Já agora, só para concluir. Está bem, mas agora fomos prejudicados mais uma vez. Devo dizer que não vi nada disso, mas deve ter sido quando eu estava a passar pelas braças. Eu só queria referir uma coisa, porque uma vez que se falou nas declarações do Jesus, também era importante já agora ir buscar as declarações do Aboubakar, que acho que foram completamente reveladoras relativamente ao espírito do jogador no que diz respeito ao Porto, não é? Quando lhe perguntaram de uma forma clarinha se queria regressar ao Porto, e ele disse honnêtement, não. E falou na sua língua, de uma forma claríssima, e portanto eu acho que isto revela qualquer coisa acerca do ambiente que se vive no Porto. Há jogadores que dizem que os presidentes são meios malucos e que voltam. Ele próprio acrescentou. Há jogadores que dizem que os presidentes são meios malucos e voltam. Sido muito maltratado. O Aboubakar também pode ser da convivência. Pode ser da convivência com o Talisca também. Miguel, há aqui uma ideia, e já vamos ao Talisca rapidamente. Temos que avançar, mas há aqui uma ideia que eu já deixo. O Porto não tem margem de crescimento e é uma ideia que, obviamente, vai marcar as nossas próximas emissões.
Só se o Porto não crescer. Mas como? Ora, mas só pode crescer se tiver plantel para isso. Em qualquer não caso, plantel. Do teu ponto de vista, o Porto chegou ao ponto rebuçado. Não, eu vejo é que dores de crescimento é diferente. Lança uma expectativa que eu acho que não existe no Porto. Ou pode não existir no Porto. Para sairmos, Miguel, qual é a ideia? Como é que se contesta esta ideia que o Jaime deixa? Tenho enormes certezas que vamos dar muitos desgostos ao Jaime. Ok. Pronto, mas estamos ao nível da especulação está longe. E do wishful thinking. Ok, ficamos aí. Não é wishful thinking. Não é, claramente. Eu acho que tens que, não digo lamber as feridas, mas tens que cuidar de um treinador que acha que é a minha equipa e meio clube. Não mistures as coisas, nem vês as coisas ao contrário. Estamos agora a falar do Porto, não estamos a falar do Falando de crescimento, eu acho que o Sporting é muito maior do que o seu treinador. Estamos a falar do Porto, não desvies a conversa para o Sporting. Tu tens o teu wishful thinking, eu tenho o meu. Não, isso é uma tática. Eu tenho o meu. É uma tática dialética. Não funciona. Miguel tem uma convicção e menos argumentos, convenhamos. Exatamente. Os argumentos próprios dentro de campo. Eu, quando empato com o Tondela, não canto de galo. Se eu perdesse com o Rio Ave, não estava a cantar de galo, de certeza. O Rio Ave está em quarto lugar. Quarto, na pior das hipóteses. Já ganhamos. Neste momento está em segundo lugar. Do ponto de vista na pior das hipóteses ficará em quarto. Já fizemos o nosso serviço. Já fizemos o nosso serviço. Telmo, é a sua vez. Eu posso resolver esse assunto, se quiser. Em relação ao Rio Ave, o Sporting não tem mais crescimento. Vamos para os instantes finais. Mas como é que resolve? Posso resolver. Não, resolve facilmente citando... Quer olhar para o Benfica Braga? Não, citando um treinador que é sempre um homem de bom senso, que é campeão nacional e que disse ainda ontem que não há campeões à quinta jornada. Quer dizer, portanto, convém manterem-se um bocado calmos, quer dizer, ninguém está perdido, ninguém está a ganho. Vamos ver. O Sporting escusa de confirmar já o segundo pagamento das faixas que já parecia ter encomendado. O Porto ainda tem tempo de recuperar. Não há campeões à quinta jornada. O povo é sereno. Tranquilos. Isso é verdade. Já sabemos há muitos anos. Não se livra do seu momento de ansiedade. A equipa está quase a entrar em campo, frente ao Braga, as duas empatadas, a liderança à vista para ambas. Sem Rafa, mais uma série de jogadores, já sabemos. E nem sobretudo, sabemos. Enfim, exatamente. Já estamos perto, eu nem sei quantos. Ainda há bocado nos estavam aqui a dizer que parece que há mais um ou dois em dúvida. Exatamente. Enfim, é melhor não irmos por aí. Mas há aqui, obviamente, uma ansiedade, porque na luz, o Benfica não ganhou nos 2 jogos oficiais. Podemos recuar, a Eusébio Cup também não derrotou o Turino. Sim, mas eu hoje não é o melhor momento. Eu hoje só vou citar para jogar em casa, ganhar em casa. Eu hoje só vou citar a boa doutrina. Acabei de citar o treinador campeão nacional e vou citá-lo mais uma vez, que é, o ano passado, por esta altura, diziam que nós tínhamos um problema com os jogos fora, porque não ganhávamos os jogos fora. Este ano é os jogos em casa. E, portanto, isto vai dando para ano, sei lá, se calhar daqui a uns tempos será os empates não sei aonde, qualquer coisa. Mas a vitória no jogo em casa hoje vale uma liderança, não, isso é uma coincidência, Tiago, é uma coincidência. Portanto, há aí também maior ansiedade. O Benfica faz uma opção, já aqui falámos sobre isso, não vamos repetir, na minha opinião, que não foi feliz com o jogo do Setúbal e, portanto, acabou por complicar. Podia até ter ganho. E com o Besiktas, este jogo com o Besiktas é completamente diferente. É um jogo que nos causa, obviamente, não o escondo, enfim, quem é benfiquista e estava no estádio, houve ali um momento final de azia, não há que esconder, mas até estava a ser uma coisa bem conseguida, quer dizer, porque o Benfica, com as limitações que tinha, sem nenhum avançado disponível, sem jogadores na defesa também em falta, a certa altura, e foi determinante no jogo, sem Feiza, não é? Que estava a ser o melhor homem em campo de longe, e o Feiza sai e a equipa ressente-se imensa saída do Feiza. Com aquelas limitações todas, o Benfica tinha o jogo aparentemente mais ou menos controlado. É evidente que recuou um bocadinho na fase final, confiou que recuando um bocadinho tinha a coisa ainda assim controlada, e depois aconteceu aquilo que pode acontecer, não é? Quer dizer, e portanto que eu acho que não podemos criticar o que aconteceu, que é um jogador que nós sabemos, ainda por cima, e no Benfica sabe-se que ele marca bem livros, tínhamos visto fazê-lo com o Bayern no ano passado, marcar um livre e acabar por conseguir um empate, que foi algo fortuito. Com o Marítimo também. Na minha opinião, com o Marítimo também, mas estou-me a lembrar do Bayern, na Champions também. Correu o mundo. E, portanto, nós sabíamos que ele podia fazer aquilo. Quer dizer, a única coisa que eu posso dizer sobre isso é que os jogadores que batem bem livres podem sempre marcar um golo nos últimos minutos, não é? Eu diria mesmo que, é evidente que é irónico, mas em alguma medida também é sincero, a única coisa que eu posso dizer é que o Benfica e o Sporting sofreram desse mal nesta jornada europeia, com as devidas diferenças, porque o Lisca ainda é jogador do Benfica, o Ronaldo já não é jogador do Sporting, e aí o que vimos foi a dimensão dos dois, ou seja, o Talisca do Sporting, para a ironia, não tem nada a ver com o nosso, não tem nada a ver com o nosso nem como jogador, logo à partida é o melhor do mundo, e também não tem nada a ver com o nosso como personalidade. Claro, porque... Pediu logo desculpa, não é? Não festejou,
não festejou, teve uma atitude de respeito para com o clube que o formou e, portanto, é uma personalidade completamente diferente. Embora seja diferente, com certeza, é uma ironia. Passou muitos anos é uma ironia, com certeza. E não tem nada a ver, nem a ligação ao clube, nem nada. Pronto, mas é uma ironia. Mas já o Talisca, e com isto brindou ambos com enorme. Sim, Miguel, mas isso já sabes como é que é. Aquelas coisas, o futebol é como diz. Aqui eu vou concordar com o treinador do Sporting por uma vez. É muita emoção, é muita paixão e, portanto, não podemos levar a mal. Agora, eu não critico o jogador ter marcado o gol, é o que pode acontecer. Olha, vamos ver. Temos o Fonte hoje, temos o Fonte daqui um bocadinho, não é? Vimos o Bruno Varela pelo Setúbal fazer uma grande exibição na Luz. Os jogadores que saem de uma equipa e que saem zangados, saiu o Talisca, saiu zangado, não queria ter saído, o Babacar também. O que lhe desagradou foi, obviamente, ceder o empate no último instante e depois o excesso nos festejos, algum excesso ali nos festejos, tentando até humilhar os antigos colegas do Benfica. O Sálvio foi-lhe chamar a atenção e bem. E depois as declarações no fim, que já até se provou, foi necessário, felizmente foi necessário pôr documentos na praça pública, mas provou-se que ele não tinha razão, já não tinha nada a receber, pega na palavra e siga. Reclamar, não é? Sim. Ora bem, agora com estas limitações, um bom resultado. Tem que dar espaço já agora, pegando nesta questão do Talisca, eu devo dizer que me dá a ideia de que o Benfica errou em toda a linha nesta situação. Porque eu acho muito estranho que não tenha acautelado o facto, junto do Besiktas, de, muito bem, nós emprestamos o jogador, mas o jogador não nos defronta a nós. E será que o Porto acautelou a Abubacar? Não faço ideia, isso é uma outra questão. Isso faz com o acordo de cavalheiros, Jaime? Isso faz com o acordo de cavalheiros? Eu não sei se é possível contratualizar ou não. Também não sei. Eu penso que sim, mas não sendo contratualizável, eu acho que é sempre possível conversar com o clube e dizer, meus amigos, é uma manobra fora de mão. Eu não vejo por que razão é que não há de ficar no contrato. Jaime, porque o contrato não tem a ver diretamente com as regras da UEFA. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa à boleia disso, que é, enfim, o Benfica acho que por princípio não faz isso em termos europeus. Depois o Benfica, isto é uma coincidência do caraças, apanhar o Besiktas, porque isto foi antes do sorteio. E depois isto podia acontecer até com um jogador. Esse sim, eu tenho pena que tenha saído do Benfica, e foi pena porque ele saiu para manter o Talisca na altura de alguma forma, que foi o Bernardo Silva. O Bernardo Silva, que é de uma das figuras da semana. Mas é diferente, está vendido, este está emprestado, é completamente diferente. Não parece que seja possível. Para além desta questão do Talisca, que efetivamente me levanta muitas dúvidas. Rapidamente, Jaime. Há a questão da dificuldade do jogo. Eu avisei aqui para a dificuldade do jogo, para a dificuldade da equipa turca, que já no ano passado em Alvalade criou muitas dificuldades ao Sporting e que este ano estava com um plantel ainda mais enriquecido. Sim, do que portanto, mais forte. Tinha Talisca. E é bom não esquecer uma coisa. O Talisca é como diz o Nuno Magalhães, é bom para marcar livros de 7 metros. Se fosse jogador de handball, só entrava para os livros. Marca muito, e sobretudo do ponto de vista da UEFA, marca muito nos últimos minutos, é o quarto gol nos últimos 15 minutos. Marca livros, ele bate muito bem. Em resumo, eu acho que é um empate, tal como o do Porto, que poderá vir a ser comprometedor, ou pelo menos muito complicado, numa fase mais avançada da prova, porque era efetivamente, quer para um, quer para o outro, os jogos mais fáceis que tinham pela frente e em que era obrigatório vencer, não é? Ambos entram a fazer contas, isso é temos que ir lá ganhar e vamos. Até porque os adversários diretos ganharam, há já essa diferença pontual, não é? Também no grupo do Porto. Mas é a primeira jornada. E o Benfica joga agora 2 jogos fora, atenção, pode cavar uma diferença muito complicada. Impressões finais. Menos felicidade e já estamos aqui, já aí vem o Braga. Este Benfica está condicionado para além das lesões ou pode reagir esta noite com a motivação da liderança? Está condicionado pelas lesões, o jogo que eu vi do Porto do Benfica-Besiktas, o Besiktas nem sequer colocou grandes problemas ao Benfica. Pois não. E o Benfica, depois, nos últimos 10 minutos, acaba por sofrer alguma reação. Eu vi o jogo e não foi bem assim, Miguel. Do meu ponto de vista, não. O Besiktas cria problemas ao Benfica nos últimos 10, 15 minutos. Porque o Benfica joga a segunda parte toda no meio campo do Benfica. Mas sem criar grandes oportunidades de perigo. Mas a dominar completamente o encontro. E acaba o Benfica, embora jogando em casa, por defender o seu resultado nos últimos minutos do jogo. O Porto também teve momentos desses com o Copenhaga. O Porto, durante parte do jogo, esteve remetido ao seu último terço defensivo, quase como se tivesse jogado um jogo na própria manhã do dia, e é algo que foi algo confrangedor ver, mas lá está, estamos a falar de equipas que passam pelos seus momentos de jogo e nem sempre conseguem reagir às circunstâncias. O gol de Talisca não acaba por ser uma especialidade do próprio Talisca. Ele faz isto muitas vezes nos últimos minutos de jogo, fez-lo no Benfica, a nível europeu, por 3 vezes. Enfim,
dizer que aquela falta é um bocadinho descabida, dizer que a entrada do Celis pode ter acabado também por, com algum infortúnio, mexer nos destinos do jogo, sim, que o Rui Vitória pode não estar tão bem, estar tão bem na dimensão tática do jogo na segunda parte, também me parece evidente. Mas não tinha mais convenhamos que é a primeira jornada, o Porto e Benfica podem perfeitamente recuperar. E até estou convicto que o Sporting, apesar de ser o único clube que saiu derrotado esta semana, e é expectável que com a liderança à vista o Benfica reaja, ou podemos ver aqui um Braga surpreendente? Vamos ver o que acontece, nomeadamente com a dimensão atacante do Benfica. O Benfica tem muitas opções para a frente de ataque e para as alas. No caso da frente de ataque está reduzido a pouquíssimas opções, mas sabemos, e o Benfica já o conseguiu fazer, nomeadamente no jogo anterior, consegue ter opções de alas que refletem para o centro, acabando por ocupar esse espaço e essa geometria. O Benfica tem, de facto, algumas limitações, mas tem um plantel capaz. Enfim, historicamente, com o Braga, as coisas têm corrido bem. Vamos ver também este Braga que empata de uma forma também anónima com o Ghent, faz um jogo muito desligado. Como é que regressa à competição nacional? O Ghent jogou melhor do que o Braga. Sim, claramente. O Braga esteve bastante mal. O Jaime mal, ainda acredita o momento de forma do Braga será logo à noite uma incógnita. O Jaime ainda acredita que logo à noite é líder, com um ponto de avanço. Não sei. Mais um ponto do Muito francamente não sei, por uma razão simples, porque o Braga, sempre que joga com o Benfica, o Braga parece que fica completamente deslaçado. O Braga só faz grandes jogos contra o Sporting ou contra o Porto. Já é história. Não é? Aliás, basta olhar para a época passada. Portanto, eu não sei. Agora, de facto, o empatezinho não era nada mal, porque o Sporting continuava líder, sem dúvida. Está na hora de ir embora. Sim, eu só não respondi à sua pergunta inicial, Tiago, porque a minha resposta é óbvia, quer dizer, que é o Tiago que perguntava se havia algum nervosismo. Eu digo que o nervosismo só não é maior dado o contributo que nos deram os nossos adversários ontem, não é? Se tivéssemos que recuperar e o atraso fosse maior, era mais grave. Como todos perderam pontos, qualquer que seja o resultado do jogo de hoje à noite, o campeonato vai continuar muito. Não há menos. O campeonato vai continuar equilibrado em qualquer caso. Está na altura do Telmo seguir para o Estádio da Luz, porque vai haver o jogo daqui a pouco ao vivo. Está na altura, obviamente, de abrirmos na antena a emissão especial de desporto dedicada ao derradeiro desafio desta jornada, o Benfica Braga, marcado o encontro aqui na rádio com o Miguel. Até lá, Miguel. Boa semana. Com o Jaime também, obviamente na próxima edição dos Grandes Adeptos. E com o Telmo, esta semana vemo-nos ainda na BTV, como é hábito. Vamos antecipar o Benfica Desportivo de Chaves e conhecer Sebastião Imaginário, o grande adepto do Flaviense, que vai ser o nosso comentador nesta época de regresso do Desportivo de Chaves à Liga Principal de Futebol. Boa semana para todos, seja um grande adepto.